tarde a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente em todos os corações. Vamos, nesse instante, serenar nossos pensamentos, nosso coração, acalmar a nossa alma, procurar trazer para dentro de nós aquela paz que Jesus prometeu. Eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo nos dá. E nesse instante, na nossa reunião de hoje, nós rogamos a Deus Pai Criador, a Jesus, o nosso agradecimento aos mentores dessa casa que nos assistem, que nos acordam. Rogamos, Senhor, o mundo está tão conturbado, necessitando tanto de amor, de paz, de união, de mansuetude. Nós te pedimos, Senhor, trazer isso para o nosso coração, para que nós possamos espargir ao nosso redor essa paz que tanto o mundo precisa, ao invés de jogarmos no ar ódio, rancor, raiva. Jogamos amor, fraternidade para todos aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, para que eles venham a voltar os corações para vós e raciocinar que somente Tu é o Criador, somente vós tem o poder de discernir, de dar e de tirar. Então nós te rogamos, Senhor, pela paz mundial, pela paz do planeta Terra, pela paz do nosso Brasil, do nosso amado Brasil, que essas pessoas que estão brigando, não sabem nem porquê, raciocinem, pensem em vós, que Jesus veio trazer a paz, não a discórdia. E é essa paz que nós te pedimos nesse instante, Senhor. Rogamos a vós por aquelas pessoas que estão nos presídios, nos hospitais, abandonados sem alguém para cuidar. Mas que os vossos mensageiros estejam atentos a eles. A essas pessoas de rua que nós encontramos, sem destino, dá-lhes um destino, Senhor, pelo menos um pensamento bom. Fazemos uma prece por eles, já que nós não podemos ajudá-los pessoalmente. Ajudemos com o nosso amor, com a nossa prece. E nós te pedimos, Senhor, abençoa a nossa reunião, abençoa todos que estão aqui, todos aqueles que não puderam vir, trazendo a tua paz e deixando a luz em nossos caminhos, para que nós possamos iluminar com as nossas ações benevolentes, de mansuetude, para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Obrigado por essa casa, obrigado por essa doutrina que nos ensina a amar e perdoar. Obrigado por estarmos nós hoje aqui, porque talvez lá atrás nós também andamos perdidos, mas graças a Ti nós estamos encontrando o caminho que nos leva a vós. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em nossos corações, em nossos lares, à nossa volta. Obrigada, Senhor. Obrigada a amigos espirituais pela proteção e pelo amparo a cada um de nós. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. A Sirene vai falar agora, trazer para nós a mensagem do dia, nosso agradecimento a ela, os mentores, incentive a ela, passe para ela uma mensagem bem assim,
edificante para cada um de nós. Nós hoje vamos fazer uma breve reflexão. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 18, os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não podem ser, quando a gente analisa, não podem ser quebrados com a reencarnação. Não tem jeito, né? Só com a unicidade das existências. É isso que nós vamos mais ou menos estudar nesta tarde. Porque nem todas as pessoas acreditam na reencarnação, né? Então nós vamos ver o que os espíritos nos dizem, né, dos planos espirituais. Então eles falam assim pra gente. Principalmente começam falando aqui, não só nesse capítulo, mas tem outros capítulos, Santo Agostinho repete, né, capítulo 14, e tem outro lugar também interessante, lugares que eles repetem que os espíritos formam no mundo espiritual famílias que são ligadas pelo afeto, pelo mesmo grau de entendimento, né? Também pela simpatia e semelhança de ideias, de gostos, né? Então esses espíritos, eles se formam assim, eles vão trabalhando esses sentimentos de afeto com diversas encarnações e chega no plano espiritual, formam famílias. E essas famílias, de repente, vão reencarnar, quando chega a hora de alguns encarnarem, eles vão nascer nas mesmas vezes, nas mesmas famílias, ou no mesmo ciclo, né, de atividades, como um vizinho, como um colega de trabalho, como vamos dizer assim, companheiro da casa da religiosidade que a gente escolhe. Então, a gente tem nesse ciclo que vamos agir aqui no plano material, a gente vai encontrar amigos que são afins, afetos do passado. É interessante isso, né? Então, o que acontece? Você se encontra, mas teve outros que ficaram lá. Esses que estão, né, sem o corpo físico, vão se tornar assim, protetores, vão se tornar amigos, vão se tornar inspiradores, não vão estar longe, porque como tem essa afinidade, eles vão nos auxiliar no nosso progresso, porque a reencarnação, ela estimula o progresso nosso, o progresso moral, a melhoria dos nossos sentimentos, até atingirmos um ponto da gente não ter mais orgulho, não ter mais egoísmo. Então esses laços de família são muito mais fortes com essa evolução, menos materiais, entendeu? Então é assim, quando a gente volta para o plano espiritual, a gente volta a conviver com esses espíritos que ficaram lá, é como se fossem amigos chegando numa viagem, né? E todo mundo se confraternizando por estar juntos. Então é muito bonito isso. Agora, se você colocar isso numa existência só, a pessoa sendo, o espírito imortal sendo criado na hora da concepção, onde é que estão os vínculos? Eu não tenho vínculo com meu pai, com a minha mãe, não tenho vínculo, né? Aquela afinidade, a gente não tem. E de repente, veja bem, a gente está numa família, e aí tem um fulaninho lá que a gente fala assim, não tem afinidade, não tem afeto, é completamente contrário aos pensamentos, às coisas, né? E a gente fala assim, esse não pertence à nossa família. E é verdade, é pura realidade, porque Deus permite nas nossas famílias alguém que ainda não tenha afinidade, que seja diferente, justamente para quê? Para a gente aprender a doação, aprender com, uns vão aprender e outros não, né? Mas ele mesmo, esse que é estranho, ele vai
na convivência com esse pai, com essa mãe, se forem amorosos, se forem religiosos, ele vai progredir, ele vai também evoluir. E conforme vai repassando em várias encarnações com esses mesmos núcleos, nesse mesmo núcleo de afeto, ele também vai se tornando um membro desse grupo. Olha que coisa bonita, como Deus é bom, como as leis divinas utilizam da educação, aquela educação moral, para fazer com que o espírito que está negativo, que está completamente fechado à evolução, como ele também vai ter oportunidade de conhecer, de saber que ele tem chance. Ele fez um passado errado, e erros porque ele não conhecia a lei divina. Mas a partir do momento que ele começa a conhecer, começa a mudar, ele vai se transformar. Eu costumo falar, quando eu tenho assim, oportunidade, eu falo com o Espírito: você esquece o que é passado, daqui para frente você faz um novo futuro, mas Deus não vai me perdoar. Ai, porque Deus é amor, é misericórdia. Todo aquele que se arrepende, ele se consegue, né? Então a gente vê que, em realidade, tá? A união e o afeto é que vai existir, né, indício de uma convivência anterior. Porque se eu não tiver essa convivência, como é que eu vou criar laços de afeto, laços de amizade, laços de evolução moral? Não vou conseguir, né? Então, disse também falando, tá bom, aqui essa parte eu já falei, comentei com você. Agora, tem gente que fala assim: como? Se eu tive 10 encarnações, eu vou ter 10 pais, 10 mães, quantos filhos eu tive? Quando chego no plano espiritual, acontece que não é assim que funciona. Eu volto para o plano espiritual e eu volto para o mesmo núcleo de companheiros. Então, uma encarnação eu venho como pai, outra encarnação eu venho como um filho, outra encarnação eu venho como vizinho, mas é o mesmo espírito sobre diversas atividades, diversos aprendizados. Então não tem esse negócio de falar que é 10 pais, 10 mães. Não é assim. Posso até voltar como um avô, umas 2, 3 vezes ou mais, né? Mas eu tenho que fazer essa afinidade, esse conhecimento de diversos estágios de afeto e de afinidade, tá? Então ele fala aqui assim, ó, que a gente, quando volta, encontrará somente os mesmos objetos do seu afeto, aqueles que ficam ligados, né, a ele. Se eu tiver só uma reencarnação, onde vai ter a minha ligação? Se eu estou ligado só uma vez aqui na vida material, estou ligado só pela matéria, certo? Só pela matéria. Pelas coisas que vão me dar prazer, as coisas que vão me fazer feliz, as coisas que eu gosto, independente de quem está comigo, né? É um egoísmo das alturas. Então, quando termina a reencarnação, se eu estava ligado só com as coisas da matéria, no plano espiritual não preciso da matéria, então estou desligado também no plano espiritual. É interessante isso daí para a gente analisar, né? Outra coisa, vejamos agora a doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma, que eu acabei de falar aqui. Sendo as almas criadas ao mesmo tempo no corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é um estranho para o seu filho. A filiação das famílias encontra-se assim reduzida somente à filiação corporal. Desculpa. Sem nenhum laço espiritual. Eu estou com água aqui, eu trouxe já, tem que ligar. Não tem laços de simpatia, né? Então,
Não tem motivo para se glorificar também. Ó, se eu tive um avô que foi um grande personagem na vida, não existe isso, né? Então, nem dá para falar sobre isso, né? Eu sou descendente de tal, ele era meu tataravô, ele fez isso, fez aquilo, né? E nem aquele paizinho. Catarina fala assim, né? O paizinho, né? Fui criada com ele e tal, ele me ajudou a conhecer a doutrina e tal. Ela tem um vínculo com ele de afeto, de amor e tal. Mas e aí os outros? Se foi criado o corpo junto com o espírito? Não tem isso, né? Outra coisa, ó. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, quer dizer, tem aqueles que acreditam céu, inferno e purgatório. Outros acreditam que fica dormindo. Tá? Algo sobrevive, mas não sabe como é que fica do lado de lá. Então, o que acontece? Quando eu acredito em céu, né, eu só vou ficar junto se o outro também for bonzinho, que nem eu, estiver na mesma faixa, estiver pro céu. Ou, se eu sou ruim, meu pensamento está negativo, eu vou pro inferno, então eu vou junto com o outro que eu gosto. Aí sim, né? Mas se não, se um está no céu e o outro está no inferno, nunca mais se encontra. Isso também dá uma dor no coração, né? A gente raciocina e fala, Deus não é justo, né? Essa lei divina não é justa, né? Outra coisa, com a reencarnação e o progresso que é a sua consequência, todos aqueles que se amaram reencontram-se na terra e no espaço e gravitam juntos para chegarem a Deus. Se há o que espalham no caminho, retarda o seu avanço e a sua felicidade, mas a esperança não está toda perdida. Ajudados, encorajados e sustentados pelos que o amam, sairão um dia do lamaçal em que estão enterrados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre encarnados e desencarnados. Daí o estreitamento dos laços de afeto. Em resumo, diz o Evangelho, 4 alternativas apresentam-se ao homem para o seu futuro de além-túmulo. O primeiro é o nada, segundo a doutrina materialista. A segunda é a absorção do todo universal, segundo a doutrina panteísta. A terceira é a individualidade como função definitiva do destino, segundo a doutrina da Igreja. E a quarta, a individualidade como progresso infinito, segundo a doutrina espírita. Segundo os dois primeiros, tanto o materialista e o panteísta, o ateu e o panteísta, os laços de família são rompidos após a morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, que é a doutrina, né, da individualidade, fixação definitiva do destino, com a terceira, há chance de se rever desde que se esteja no mesmo meio, e esse meio pode ser tanto o inferno quanto o paraíso. E com a pluralidade de existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza da continuidade de relações entre os que se amaram e o que é, e isso constitui a verdadeira família. Então, a gente vê que com a doutrina espírita, os laços de família se fortalecem. E esses mesmos espíritos a gente vai ampliando esse grupo de espíritos no afeto, na afinidade, nos valores morais, e eles estão sempre juntos, né? Uns lutando pelos outros e cada vez mais um auxiliando o outro. Aquele que fica no plano espiritual auxilia o que está aqui nas ilusões da Terra. Bom, eu encontrei aqui nesse livrinho Contos e Contos, que é um livro do espírito do irmão X, que é o Humberto de Campos, né, na psicografia do Chico Xavier, As Portas Celestes. Então é uma história muito interessante,
porque ela conta a história de vários espíritos errantes quer dizer, que ficavam no plano espiritual para lá, para cá, para lá, para cá, e eles eram crentes de várias concepções religiosas, né? Muito crentes, né? Inclusive espíritas que acreditam em Jesus também é crente, né? Então aí, vamos para lá, para cá. Primeiro a história começa assim: onde é que estão os tronos, os anjos, os arcanjos, os gênios do paraíso que não se prestaram a nos receber? Sempre a doutrina, a neblina espessa, a penumbra indefinível, onde o refúgio da paz, o asilo e a recompensa eles encontraram, né? Longos dias de aflição e jornadas angustiosas. Depois dessa surpresa, que eles chegaram achando que eles iam chegar no paraíso, né, no plano espiritual junto aos anjos, depois da surpresa veio a revolta. Depois da revolta veio a queixa. Fim da queixa veio o sofrimento construtivo. E com esse surgiu a prece. Gente, eu peço a Deus que eu me lembre da prece na hora das aflições da vida, né? Por quê? Porque quando a gente faz a prece, a gente se desliga das negatividades e se liga aos mentores amigos. É o que aconteceu com esses nossos irmãos. Eles fizeram uma prece depois de todo sofrimento do fundo do coração. Eles fizeram uma prece pedindo ajuda de Deus nosso Pai, tá? Aí, em seguida a oração, apareceu a resposta. A resposta veio no iluminado mensageiro, em vestidura resplandecente, que desafia a sombra da planície, fazendo-se visível em alto cume. Prosternaram-se os peregrinos à pressa, ajoelharam todo mundo correndo. Seria o próprio Jesus, não seria? Ante a perturbação que os acometera, o emissário tomou a palavra e esclareceu entre fraternos: paz em nome do Senhor, a quem interessasse o vosso apelo. Vossas súplicas foram ouvidas. O que vocês desejam? Anjo celeste, falou um deles: pois não vês, estamos rotos, exaustos, vencidos, nós que fomos crentes fervorosos no mundo. Onde se encontra o Redentor que não nos salva, o príncipe da luz que nos deixa em plena treva? Que desejamos nada mais que o prêmio da luta. Não pôde prosseguir, as lágrimas invadiram os olhos, sufocando-lhe a garganta e contagiando os companheiros que se desfizeram em pranto dolorido. O prepúcio do Cristo, contudo, manteve-se imperturbável e considerou: a justiça divina nunca falhou no universo. Gente, isso aqui é para todos nós. Essa parte aqui que vou ler para vocês é para todos. Nós somos crentes em Jesus Cristo. Nós acreditamos que Ele é o caminho da verdade e da vida. Prestemos atenção, porque o que Ele está respondendo vai perguntar para os crentes que estavam nas trevas lá, fazendo umas perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos. Então a justiça divina nunca falhou no universo. Mas nós sofremos, replicou o interlocutor aliviado, e certamente somos vítimas de algum esquecimento que esperamos seja reparado. O ministro de Jesus não se deixou impressionar e voltou a dizer: vejamos, respondei-me em sã consciência. Quando encarnados, amastes a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma e entendimento? Primeira pergunta, gente. Se estivessem à frente de autoridade comum, provavelmente os interpelados buscariam tergiversar, fugindo à verdade.
A luz divina do emissário, porém, penetrava-lhes o âmago do ser. Decorrido um instante de pesada expectativa, informaram todos a um só tempo. Não. Segunda questão. Considerastes os interesses do próximo como se vos pertencessem? Um novo movimento na luta íntima? Nova resposta: não. Negastes a personalidade egoística? Suportaste vossa cruz e seguiste o Mestre? Não. Colocastes a vontade divina acima de vossos desejos? Não. Fizestes brilhar em vós, na terra, a luz que o céu te conferiu? Não. Auxiliastes vossos amigos, oraste pelos que vos perseguiram, ministrastes o bem àqueles que vos caluniaram e laceraram? Não. Perdoaste 70 vezes 7 vezes? Isto é, sempre, né? Não. Fostes fiéis ao Pai até o fim? Não. Vencestes os dragões da discórdia e da vaidade? Não. Carregastes as cargas uns dos outros? Não. O mensageiro fixou o benevolente gesto com as mãos e, mostrando o olhar mais doce, observou, depois de cumprida a pausa: se em 10 lições do Divino Mestre não aprendestes nenhuma, com que direito invocais o seu nome? Acreditais porventura que ele nos tenha ensinado algo em vão? Os infortunados puseram-se a chorar com mais força, e um deles objetou: que será de nós? Quem nos socorrerá se não tínhamos crença verdadeira? Sim, tornou o representante de Cristo, não contesto. Entretanto, como interpretar o possuidor do bom livro que nunca lhe examinou as páginas? Como definir o aluno que gastou possibilidades a tempo da escola sem jamais aplicar as lições no terreno prático? Ó anjo bom, contudo nós já morremos na terra, acrescentou a voz triste do irmão desencantado, entre a aflição e a amargura. O mensageiro, porém, rematou com serenidade: diariamente milhões de almas humanas abandonam a carne e tornam a ela no aprendizado da verdadeira vida, quer dizer, a reencarnação, né? Uns vão e outros chegam. Quem morre no mundo grosseiro perde apenas a forma efêmera, o corpo físico, tá? O que importa no plano espiritual não é o interromper ou o recomeçar da experiência, e sim a iluminação duradoura para a vida imortal. É os tesouros que a traça não olha, é isso aí, tá? Não percais tempo buscando novos programas, quando nem mesmo iniciastes a execução dos velhos ensinamentos. Aprendiz algum tem direito de invocar a presença do Mestre de novo, antes de atender às lições anteriormente indicadas. Voltai e aprendei. Não existe outro caminho para a distração voluntária. Nesse mesmo instante, o enviado tornou ao plano de onde viera, enquanto os peregrinos, ao invés de prosseguir em viagem para mais alto, obedeciam ao impulso irresistível que os conduziria para mais baixo, ou seja, para a reencarnação. Então, gente, nada se perde na vida, tudo se transforma. Nós perdemos oportunidades, sofremos, mas nós temos a chance de recomeçar. É isso que temos que ter na nossa cabeça. O tempo é um
um tesouro que Deus nos dá. Ele não volta, quando ele passa, ele não volta. Então, que a gente possa aproveitar esses instantes que estamos aqui para assimilar as lições que escutamos. Porque muitas vezes a gente acha que escutou alguma coisa que é para fulano, para ciclano, para beltrano. Mas é para nós que somos nós que estamos escutando. E eu, o ouvido mais perto da boca que fala, não é? Eu tive que estudar, eu tive que buscar e tive ajuda espiritual para o raciocínio lógico dessas coisas. Então, que a gente possa realmente compreender que não é só falar Senhor, Senhor e o Senhor não está penetrando no coração. Ele vai falar para a gente, eu não te conheço, mas nós estivemos juntos, eu comi com você, quer dizer, eu comi fazendo a prece, né, de agradecimento, eu, né, li os seus livros, mas ela não falou, leu, mas não colocou em prática, porque adianta. Então, o que importa, na medida do mundo de expiações e provas, é o esforço que eu faço para melhorar. Ninguém vai virar um anjinho saindo de uma reencarnação no mundo de expiações e provas. Mas nós temos que sair melhor do que quando chegamos aqui. Principalmente tendo um tesouro que é a doutrina espírita, né? Então, o convite nosso é esse, da mudança moral e espiritual nossa, para que nós possamos chegar um pouquinho mais perto de Jesus, o nosso Mestre amado. Vem perfumar corações e exterminar a dor. Nesse momento em que passamos pelos momentos derradeiros de uma transição, que fomos preparados para podermos aqui darmos o melhor de cada um de nós, com as nossas melhores vibrações, o entendimento que já temos um pouco do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita que veio reavivá-lo, que possamos pacificar os nossos corações na medida em que estamos à volta de momentos difíceis, de momentos de desamor, de intrigas, de violência, de manipulações, mas sabemos que estamos sempre amparados, principalmente porque temos aqui nessa casa também um reduto de paz, de socorro, que acolhe a cada um de nós, onde é que podemos refazer as nossas energias, os nossos propósitos, e avivar em nós os nossos melhores potenciais. E assim, em mais um trabalho desta tarde do Evangelho do Cristo, que possamos levar junto conosco essa semeadura que aqui a nossa irmã Cê mais uma vez deixou. Que sejamos esse solo fértil para que essa semente possa dar frutos, e assim possamos ir ultrapassando os obstáculos e ir nos colocando em nossa bagagem espiritual esses elementos que fazem com que consigamos superar as situações mais difíceis. Que a paz de Jesus, que aqui estamos sentindo, possa nos acompanhar. E aqueles que estão em nossos lares igualmente possam sentir. Que todos possam seguir em paz e possam retornar